A poucos dias de mais uma peregrinação do Santuário de Fátima, dia 13 de maio, os peregrinos nesta altura já estão a caminho do santuário para cumprirem mais uma peregrinação. Estamos à conversa com um dos peregrinos que vai fazer a ligação Mangual de Fátima, Carlos Marques, que já faz este percurso, esta caminhada, há cerca de 15 anos. Carlos Marques, bem-vindo à Adão Digital. Obrigado. Este ano, portanto, já em contagem decrescente para mais algumas centenas de quilómetros a pé até ao santuário. São uma média de 198 quilómetros. Para quantos dias, mais ou menos? 5 dias a caminhar. Este ano as etapas são mais curtas, porque a idade já começa a pesar. Os outros anos têm sido mais alongadas, as caminhadas são maiores, mas a idade começa a alongar e então este ano decidimos aumentar os dias, reduzir os quilómetros. Isso mesmo. Torna-se mais fácil. Dizia eu que há cerca de 15 anos que começou a fazer este percurso. Nessa altura, o que é que o motivou a fazer a peregrinação? Irene, a primeira peregrinação foi uma promessa. Promessa da tropa, porque naquele tempo tínhamos o hábito de, se tudo correr bem, eu vou a Fátima a pé. E tudo correu bem? E tudo correu bem, e não é só pedir. Temos que pedir e temos que agradecer. E então, ao fim de quase 20 anos, ou mais de 20 anos, mais de 30 anos. Faltava a coragem? Faltava a coragem e se calhar faltava proporcionar-se. Acho que foi o que faltou mesmo, foi proporcionar-se. E eu, entretanto, era imigrante, também não estava cá com a permanência que agora tenho, e então nunca aconteceu. Entretanto, conheci alguém que já fazia os caminhos, e foi uma mais-valia, porque tu conheces alguém que faz os caminhos, torna-se muito mais fácil. Claro. E aí começou a primeira peregrinação. E ficou o gosto para continuar. Tornou-se um vício. Porque eu continuo a dizer, ir a Fátima é um vício. Bom. E é um vício muito bom. É um vício muito bom. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Para rezar, para meditar, para chorar, para cantar, para ter conversas, às vezes assim um bocadinho fora da caixa. E para conhecer também pessoas pelo caminho, não é? A camaradagem que nós trazemos para casa ao fim de acabar a peregrinação é extraordinária, porque conheces pessoas de norte a sul do país, pessoas que tu nem nunca te cruzaste com elas, mas todos os anos te encontras naquele sítio, todos os anos estão lá e tu sabes, olha, não vimos fulano, olha, ainda não vimos... O que é que será que aconteceu? Exatamente, porque será que não vem? Mas lá estão, eventualmente a gente encontra, não é naquele pois, é no pois a seguir. Há sempre pessoas que nos marcam e que nós encontramos que realmente nos marcam e acho que o propósito de ir a Fátima, acho que é mesmo esse, é a camaradagem que a gente vai trazendo para casa e depois, claro, quando voltamos vimos sempre de coração cheio. São 4, 5 dias de peregrinação, mas há uma preparação, não é? Ao longo do resto do ano. Sim. É necessária essa preparação. A nossa preparação, eu falo da outra pessoa que vai comigo, que me acompanha, é uma preparação de meses. Nós temos domingos durante o inverno, no início do ano, quando há domingos que tenho tempo bom, nós temos domingos de fazer 14, 15 quilómetros. É uma preparação contínua. É uma preparação contínua e depois todos os dias nós não vamos, ao fim do dia jantamos e há sempre uma voltinha, nem que seja 20 minutos, meia horinha, está feito. E acha que é importante? Muito importante. Depois nota-se no longo do percurso? Muito importante, porque eu a primeira vez que fui não tinha preparação nenhuma, não fazia a mínima ideia do que é que me esperava e custou a sério. Ao ponto de que eu pensei em desistir. E a partir daí nunca mais tive tal tendência, porque nem nunca mais me preocupei em ir, porque eu sabia, se tu preparares, chegas lá, fresquinho. Claro que sim. É claro, tens que calçar o sapato adequado, tens que levar a meia adequada. Fazer as pausas também. As pausas são muito importantes. A alimentação, não é? A alimentação adequada também. E depois tem uma coisa muito importante, é a hidratação. E eu estou a falar de água. Não estou a falar de outra coisa. Hidratação. Levar sempre uma garrafinha de água e ir enchendo, porque a hidratação é muito importante, porque são muitos quilómetros, mesmo em dias de chuva, a hidratação é muito importante.
E apesar de serem já vários anos a caminhar, a fazer esse percurso, ainda existem dificuldades? Muitas dificuldades. Nós subimos uma subida, temos uma subida que é a subida da Mocela. Fica onde, mais ou menos? Para lá de Oliveira do Hospital, São Martinho do Porto. São Martinho do Porto? Não, São Martinho da Cortiça. São Martinho da Cortiça, há uma descida bem acentuada até lá embaixo à serra, ao rio, e depois temos uma subida que é a que nos leva a Poiares, ao início de Poiares, que é lá no alto. Há ali uma subida, é uma horinha a caminhar, terra batida, mas uma inclinação extraordinária. Nós chegamos ao cimo estourados. E há direito a uma pausa depois dessa subida? Garantidamente. Que é uma coisa que os grupos grandes não fazem, porque nós cruzamos-nos com um grupo que vem da Guarda, por norma, que são sempre 200, 300 pessoas que vêm naquele grupo. Nós somos poucos, nós somos 10, o máximo 10 pessoas, nunca foram mais que 10 pessoas, porque depois a logística torna-se muito complicada. Aquele grupo da Guarda, eles chegam ao cimo da subida da Mocela e nós estamos lá todos sentadinhos a descansar as nossas pernas e eles passam e andam. E eu questionei um senhor o ano passado e ele disse-me assim: ó senhor, neste grupo é cada um por si. E eu disse assim: pois, menos mal que é Deus por todos. E ele riu-se, claro. E lá sigo a vidinha dele. Cada peregrino tem o seu método, E depois depende dos grupos, quem os organiza, porque depois os organizadores têm aquelas metas e têm aqueles horários, tem tudo organizado, tem que ser assim. E nós não, nós se não chegarmos lá hoje, chegamos lá amanhã. Não há. Claro. Aquilo não é uma maratona, aquilo é uma peregrinação. E eu acho que é muito importante frisar isso, porque é uma peregrinação a Fátima e não uma maratona. E à medida que os 198 quilómetros vão sendo percorridos, começa a ver-se no horizonte Fátima. Qual é que é o sentimento? É diferente do resto dos quilómetros? Muito diferente. Nós atingimos um ponto de uma serra, nós atravessamos ali uma serra, e nós conseguimos visualizar a coroa do santuário de Fátima, da igreja velha. E vamos todos de rastros. Chegamos lá ao cima e digo assim: olhem, se vocês olharem para além, naquele horizonte, entre aquele poste e aquele, vocês conseguem... realmente, está a brilhar, é uma coroa. Estamos a falar de quantos quilómetros? Mais 30, ou menos de 30. Vai uns 20 e qualquer coisa quilómetros. E o facto de nós vermos algo que é o que nos chama a ir a Fátima... A mood muda logo. Porque as dores começam a aliviar. Depois há um ritual que nós temos, que é atravessar o Ribeiro de Fátima e benzer as pessoas que vão novas, que elas que nunca foram são sempre benzidas lá no Ribeirinho. E depois temos a subida da autoguia, que é a subida que nos leva às traseiras do santuário, que é para onde a gente vai. Aquela subida depois do almoço, no último dia, faz-se assim... com uma ligeireza que é extraordinária. E tudo porque a gente sabe que está a chegar. E ao chegar, as pernas até podem... E eu tenho um caso bem recente de uma menina que foi comigo, que chegou com os pés... numa lástima, como se costuma dizer. Pior, com uma lástima. Pior. E ela fez aquela subida com uma ligeireza, porque ela sabia que estávamos a chegar. E o que é que se faz quando se pisa o recinto? Chora-se. E agradece. O choro é fácil nesse momento. Vem. Simplesmente vem. E depois logo se recupera, não é? Pois é a alegria. O choro não é um choro de dor. É que me entendem, não é um choro de dor. É um choro de alegria. Chegamos lá. E depois até ao ponto alto, né? Ficam para dia 13, não é? Depois vamos ao nosso, onde temos a nossa acomodação reservada, vamos tomar um banho, vamos jantar. A gente geralmente chegamos lá no dia 11, assim, a meio da tarde, já lá estamos, dá-nos tempo para fazer aquelas coisas todas. Ainda não há grande confusão, ainda não há nada fechado, dá para ir comprar as velinhas, as prendas, aquelas coisas todas, e vamos para o nosso alojamento, vamos dormir, vamos descansar. O dia 12 é um dia
muito bom, porque dá para nós fazermos muitas atividades, que há sempre muitas atividades, inclusive é a Via Sacra, há muitas pessoas que nem sequer sonham onde é que é a Via Sacra, e a Via Sacra é um ponto muito importante das peregrinações, que começa ali na Rotunda dos Pastorinhos e vai até à Capela Húngara, que é o Calvário, onde está o Calvário, que é um lugar muito lindo, e então isso é feito, é sempre um ponto de quem vai comigo, é um ponto que é usado, tem que ser sempre feito. Depois vir, almoçar, ter ali um tempinho para descansar, porque a noite vai ser longa, jantar qualquer coisa mais cedo, prepararmos-nos e vamos para o recinto, à procissão das velas, porque é algo que tem é que ser... uma imensidão já de gente nessa noite. Eu continuo a dizer a toda a gente, se nunca fizestes, faz, nem que seja só uma vez, para teres noção daquilo que se vê nas imagens da televisão e afins. É algo que marca-nos de uma forma só quem faz. Tens que fazer, porque ver é bom, é bonito, mas estar lá, ter aquela sensação, ter aquele é algo que nos toca o coração. O último dia é 13 de maio, que é o dia da Nossa Senhora de Fátima mesmo. Dito. Entretanto, acabam as celebrações do dia 12, há a celebração da palavra, voltamos a casa, vamos descansar, porque de manhã é para levantar cedo, para estarmos no recinto para rezar o terço, e depois a procissão, não é? A procissão, que vai até o altar do santuário, depois a missa e tudo aquilo que é feito, não é? Até à procissão do adeus. É outro momento alto. É mais um momento muito alto. E emotivo. Muito. É assim, é emotivo, mas nós que acreditamos que a Nossa Senhora anda sempre com nós, aquilo não é um adeus. Não até porque já. eu vou para casa e ela vai comigo. Claro, é só um adeus daquele espaço. Não é? Vamos dizer agora, mas ela vai para casa com a gente. E depois o regresso também é feito em paz, não é? Acredito. Sempre. Há sempre alguém que nos vai buscar. De forma mais confortável, de com carro, certeza, de sim, não é? Com certeza. O carro de apoio, que é o carro que nos vai a apoiar até lá, depois é o que nos devolta, é o que nos traz para casa. Mas já voltávamos outra vez, é quase que chegar a casa e vamos outra vez, porque a vontade já lá está. Fica sempre à vontade. E eu quero dizer que a minha promessa agora é ir. Ajudar aqueles que precisam, ajudar aqueles que nunca foram, dar apoio e alento àqueles que precisam. E essa é a promessa que eu tenho de ir a Fátima todos os anos. E foi a promessa que eu fiz. E enquanto eu puder e me deixarem, eu irei a Fátima a pé. E que mensagem, Carlos, é que pode deixar a quem nunca fez essa peregrinação? Eu devo ir? Não tenham medo. E vão. Preparem-se, façam umas caminhadazinhas antes, um mês antes, já ajuda bastante. Só que seja um mês antes, façam umas caminhadazinhas, puxem-se até aos vossos limites, aqui, nas vossas áreas de residência, puxem-se até aos limites, mas não deixem de ir, porque nem que seja só uma vez. E vão com aquela ideia de que, ainda que eu não consiga, mas pelo menos tentei. E eu digo-vos uma coisa, se vocês forem com essa ideia na cabeça, vocês chegam lá. A força tem muito poder, não é? E depois juntem-se a um grupo de pessoas que seja gente boa. Experiente. E com uma certa experiência, mas que seja gente boa. É só o que eu digo. Muito bem. Vocês conseguem lá chegar. Muito bem, Carlos. Uma ótima peregrinação. Obrigado. E obrigada por esta conversa. Sempre um gosto. Sempre à disposição.